A tempestade vermelha está chegando. Pois é, gente. Naquela época que a gente achava que era o finalzinho da pandemia, parece que a coisa deu uma volta e justamente onde tudo começou, lá na China, está surgindo uma onda gigantesca, com milhares de casos e mortes. Mas e aí? O que é fake news? O que é verdade nessa história toda? E mais importante, como é que essa onda lá pode atingir a gente aqui no Brasil em 2023? Fica até o final desse vídeo que eu explico tudo isso bonitinho. Em primeiro lugar, por mais que algumas pessoas desconfiassem que a China estava mentindo com os números dela, é importante você entender que sim, o governo chinês conseguiu operar um milagre durante a pandemia. Num país mais populoso do mundo, com 1,4 bilhão de pessoas, desses 300 milhões acima de 65 anos, idosos, ou seja, tem mais idoso na China do que pessoa no Brasil, eles conseguiram chegar em junho de 2022 com apenas 200 mil casos e 5 mil mortes. Pois é, tem gente que acha que isso tem a ver com a ditadura chinesa, só que existem maneiras indiretas de saber se um país está mentindo essas coisas ou não. O Irã, por exemplo, que dizia que nunca teve mortes expressivas, tem foto de satélite mostrando vala comum. Ou, por exemplo, outros países que diziam que não estava tendo caso nenhum, você tinha mais de 80% das pessoas que saíam do país contaminadas. Sem contar que a China, essa população grande dela, está concentrada em alguns centros urbanos. Então não dá para você esconder isso de muita gente. Se tivesse hospital abarrotado e gente caindo morta pela rua, as imagens iriam surgir, por mais controle que o governo tenha das pessoas. Então a China conseguiu operar esse milagre baseada numa coisa muito bonitinha, que parece até campanha política, chamada política da Covid-0. E no que consiste a Covid-0? Simplesmente era uma política de tolerância nenhuma a qualquer foco da doença. Cidades com 10, 50 casos de Covid eram postas em lockdown, as pessoas tiradas do convívio da família, colocadas no hospital de campanha e eles testavam todo mundo. Para você trabalhar na China, você tinha que estar apresentando testes negativos frequentes. E quando eu falo lockdown, não é que nem teve aqui no Brasil não, é lockdown mesmo, de você ficar trancado em casa e mal poder sair para comprar comida, com exército, tanques e drones nas ruas. Então, sim, só é possível em uma ditadura como é a China, com um exército, um contingente como eles têm, com a tecnologia também que eles possuem, mas principalmente muito dinheiro colocado do governo em testes, em hospitais de campanha, em auxílio para as pessoas poderem ficar em casa, afinal de contas é comunismo lá e as pessoas recebiam dinheiro para poder comer, morar, independente de estar trabalhando ou não, mas principalmente para você conseguir ter tempo de fazer o quê? Vacinar essa população. Porque a gente sabe que por mais que você mantenha as pessoas em isolamento, uma hora a Covid vai chegar, uma hora a coisa vai explodir, você tem que fazer isso como algo transitório para conseguir o permanente, que é o quê? Vacina. Então sim, a Covid-0 é uma política que dificilmente poderia ser transplantada para outras realidades. Nem mesmo, talvez, a Coreia do Norte, que quer ser igual à China, talvez conseguiria fazer aquilo lá, porque ia faltar capital. Mas deu certo no nosso paizão vermelho. Em todo caso, eles sabiam que tinha data e hora para acabar. E eles fizeram a lição de casa. Desde o começo da pandemia, começaram a pôr dinheiro pesado na indústria farmacêutica chinesa, que é grande, e tem várias empresas que já têm uma experiência muito grande em produzir vacinas para fazer uma vacina para a Covid. Só que nesse momento eles fizeram uma escolha que foi a derrocada. Eles escolheram pelo método que naquele momento era o mais seguro, o método que a maioria dessas empresas já sabia fazer muito bem, já fazia desse método várias outras vacinas, como a vacina da gripe, e o método que também era o mais barato, que é a vacina de vírus morto, que nós conhecemos muito bem aqui no Brasil, que é a Coronavac. Vamos lembrar? A Coronavac é tecnologia chinesa. Mas por que eles fizeram isso? Bem, porque as outras tecnologias, até o presente momento, se apresentavam mais promissoras, como a vacina de vetor viral da AstraZeneca, a vacina de RNA da Pfizer e da Moderna, só que mais caras. E quando a gente está falando de China, de novo, estamos falando de 1,4 bilhão de pessoas. Se você vai vacinar todo mundo, com 2 doses, talvez descontando alguns extremos de idade, como bebês de 0 até 6 meses, a gente está falando de quase 3 bilhões de doses de vacina. E você tem uma vacina que custa $5 para fazer e outra vacina que custa 50, faz toda a diferença no mundo. Então o governo chinês na época usou as 2 empresas que tem lá, que fazem esse tipo de vacina, e encomendou deles uma nova vacina feita de vírus da Covid morto. Até aí tudo bem, os testes foram feitos, a gente descobriu que a Coronavac não era tão boa quanto as outras, mas conseguia fornecer algum grau de proteção, principalmente para casos graves e mortes, ok, contra a cepa clássica. Quando a Delta surgiu,
a Coronavac já perdeu muito da sua eficácia. E a gente começou a perceber que mesmo 3 doses dela, principalmente em idosos, não fornecia uma boa proteção. Ou melhor, fornecia uma proteção que caía muito rapidamente. Tem estudos aqui no Brasil mostrando que você tem que misturar as vacinas. Você tem que entrar com Coronavac, uma AstraZeneca, uma Pfizer, porque essa imunidade híbrida ajuda muito a manter o título de anticorpos nesses pacientes que já têm um sistema imune mais velhinho. Só que a China não fez essas vacinas e ela não estava disposta a gastar bilhões de dólares comprando dos inimigos dela. Porque sim, a China tem relação comercial com todo mundo, mas ela estava numa guerra comercial tanto com os Estados Unidos quanto com a Europa muito antes de estourar a guerra da Ucrânia. Que agora que ela está ajudando o Putin a poder vender lá o petróleo dela, a coisa degringolou de vez. Então questões externas, políticas, fizeram que a China não quisesse comprar vacina de ninguém de fora e não tivesse começado a fazer uma vacina do mesmo tipo para eles. Eles só tinham a Coronavac. E a pandemia foi passando e eles foram acreditando que eles iam conseguir segurar com a questão da Covid-0 até a coisa acalmar. Só que a gente sabe que uma hora o vírus chega ou a população cansa. E foi o que aconteceu. No começo desse mês de dezembro, houve um incêndio num prédio residencial na cidade de Xinjiang, bem lá onde começou a Covid mesmo. E os bombeiros não conseguiram chegar a tempo, não conseguiram socorrer as vítimas devido às restrições de barreiras físicas que tinham nas ruas pelo lockdown da Covid-0. Resultado, o incêndio teve 10 vítimas fatais que poderiam ter sido salvas se não fosse essa política. Associado ao fato de que muita gente está perdendo bastante dinheiro, algumas pessoas sim perderam seus empregos e o pessoal está de saco cheio de qualquer coisa lockdown, começou uma sequência de revoltas nas ruas, o que fez com que o governo chinês tivesse que olhar e falar: a gente vai ter que repensar a Covid-0. Só que os especialistas diziam: gente, pera lá, é diferente um país que, querendo ou não, entrou em contato com o vírus, né, pro bem ou pro mal durante todos esses 3 anos, e a população, por bem ou por mal, já teve algum contato, alguma coisa. Os mais vulneráveis já morreram e eles estão bem vacinados, com 3 ou 4 doses com vacina forte. E a gente aqui na China, onde a maioria esmagadora da população nunca teve contato sequer com o vírus. De novo, não estamos falando que a imunidade natural é boa, mas ninguém teve. Os vulneráveis ainda estão aqui e a gente só vacinou eles com 2 doses de uma vacina ruim. Sim, 2 doses. Menos de 40% dos chineses que precisam tomar a 3ª dose da Coronavac não foram tomar, principalmente os idosos, porque na medicina tradicional chinesa não é costume o uso de vacinas. E nos campos onde estão os mais idosos é pior ainda, ou seja, a população que mais morre, a população que é mais vulnerável é aquela que menos quer tomar a 3ª dose de Coronavac, que já não ia ajudar muita coisa, mas que se fosse dada agora, podia pelo menos salvar algumas vidas. O resultado é o governo chinês, baseado na pressão popular, baseado no fato também de que eles começaram a perceber que isso é insustentável ao longo prazo e baseado no fato de que podia ter uma piora e essas revoltas levarem a reclamarem de outras coisas políticas no país, resolveram revogar de vez a política da Covid-0. Resultado, catástrofe. Na cidade de Xangai, cerca de 1/3 da população já está contaminada de Covid. Isso aconteceu num período curtíssimo, de 20 dias. Eu estou falando de 22 milhões de pessoas pegando Covid em 2 semanas. Para vocês terem uma ideia, existe um número que a gente usa durante a pandemia chamado R. É quantas pessoas passam para outra. No pior momento aqui da pandemia, o nosso R no Brasil foi de 3. Uma pessoa passava para 3. Neste momento, o R da China é de 16. E o que acontece quando muita pessoa pega Covid ao mesmo tempo? Colapsa o sistema de saúde. Mesmo um sistema tão robusto como o da China, que consegue levantar um prédio, um hospital em menos de um mês. Ou seja, milhões, eu não estou exagerando no número, milhões de pessoas pegando Covid ao mesmo tempo, indo para o hospital e pessoas com outras doenças não tendo acesso à saúde. Então você está vendo, agora sim, fila de macas, pessoas na rua sem conseguir auxílio e fila de caixões para crematório. A China não está tendo lugar para enterrar as pessoas e não está conseguindo nem cremar aqueles que estão morrendo. Isso não é um exagero. As estimativas dizem que 90% da população chinesa pode pegar Covid nos próximos meses. Isso é 1/10 da população mundial. 1 bilhão de pessoas. E se tudo correr bem, estamos falando de 1 a 2 milhões de mortos. E por que eu digo correr tudo bem? Porque você pode ter mais catástrofes aí e pessoas morrendo de outras coisas. Os números podem chegar a 3, 4 milhões. E Adriano, como é que isso pode chegar aqui no Brasil? Bem, de 2 maneiras. Em primeiro lugar,
o fato de que a China é o parque fabril do mundo. Ela vai parar. Muita gente doente, muita gente morrendo. Com certeza, a produção chinesa, não só de coisas como o iPhone, mas insumos para as nossas vacinas, para os nossos remédios, vai diminuir muito para os próximos meses. Vai ficar mais caro e a gente vai sofrer na economia por causa disso. Só que a segunda maneira, e talvez pior, é o fato de que muita gente pegando Covid ao mesmo tempo faz o quê? Variantes. E sim, você pode ter uma nova variante surgindo na China e a gente nem tem ideia de como é que ela seria. Pode ser melhor, pode ser pior. Por isso, gente, agora não é hora de se desesperar, mas temos que ficar de olho na China, porque a tempestade tá lá, mas ela pode respingar aqui. E é isso aí, pessoal. É um resumo, ficou um pouquinho longo, mas eu abordei todos os pontos que vocês perguntaram. Ficou mais alguma dúvida? Quer saber mais um negócio? Deixa aqui nos comentários e repassa esse vídeo para todo mundo que tá com medo de tomar Covid de novo na cara.